que ele sofreu, Moise sofreu no quiosque na Barra da Tijuca. Para entender o que está por trás da vida dos refugiados africanos no nosso país, eu converso agora com a especialista CNN em tecnologia e diversidade, Nina Silva. Nina, muito obrigado, um prazer falar com você, que bom que você está com a gente hoje nessa cobertura difícil, mas infelizmente bastante necessária da morte do Moise. Eu queria ter, claro, a sua visão sobre o que aconteceu, não apenas em cima das imagens, mas o fato dele ser negro, de ser refugiado, qual o peso disso nesse crime? Bom, Márcio, boa noite a todas as pessoas aí que estão, infelizmente, tendo que ver a falta que nós temos de justiça em relação aos nossos corpos, quando se trata, não somente de homicídio, mas de crimes de ódio perante a corpos negros. A gente se pergunta, esse crime foi cometido no dia 24, quando falam segunda-feira, não foi ontem, foi há uma semana. Essas imagens são, nós temos aí 3 câmeras que estavam no quiosque e poderiam ser facilmente identificadas pela polícia. A polícia não fez nenhum cerco policial na cena do crime, porque foram policiais que encontraram o corpo, não houve cerco policial. Nós tivemos aí alguns políticos, sim, nossos governantes, nosso prefeito, se manifestando na rede no dia de hoje, no dia de ontem, uma semana depois. Então, traz muito à tona, qual o lugar que nós temos realmente de direito enquanto nossos irmãos e irmãs africanos aqui, o Moise veio para o Brasil em 2014. São 8 anos com família, com mãe, com irmãos, e veio atrás de uma possibilidade de vida. Mas como a necropolítica do Estado brasileiro, a necropolítica também que está em torno de todos os estados no mundo em relação a corpos negros, que é a vivência de quem vive, a legitimidade de quem vive e de quem morre, de como que se pode morrer, a gente vê uma brutalidade. E antes das pessoas falarem mas as mãos que cometeram esse crime, a gente vê pessoas negras cometendo crime, a gente precisa entender que o racismo ele é uma estrutura, ele está a serviço de um sistema e esse sistema estruturante acaba nos alicerçando as nossas instituições sociais, as nossas relações sociais, nossas relações de trabalho. A gente não sabe se Moise tinha uma relação de trabalho sadia, está escrito que ele tinha diárias, que ele recebia por diárias, não sabemos se ele tinha um trabalho análogo à escravidão. Lembrando também que os quiosques eles são de uma concessão pública na orla do Rio de Janeiro, então, cedido pelo Rio Tour, como que nós podemos ter aí um espaço desse, ao invés de ser um espaço de segurança, de entretenimento e de segurança até mesmo para os seus trabalhadores, ser um lugar de crime. Então, a pergunta é não somente quais foram as mãos que cometeram esse crime, mas a serviço de quem? A serviço de um Estado que mata corpos negros, que mata Moises. A cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Então, além de homicídio, nós temos xenofobia, nós temos racismo por trás de crimes como esse, como outros 4 congoleses que nós temos conhecimento de que já foram mortos, e nunca houve a resolução. Então, por que a impunidade? Por que o silêncio durante uma semana para que hoje, sim, a gente tenha aí o vazamento de algumas imagens? É porque nós, sociedade civil, estamos nos movimentando, Só por isso que, infelizmente, agora, no dia de hoje, a gente vê diferentes movimentações para a tentativa de entender o que está por trás desse crime. Nina, como é que tem sido a reação da comunidade negra, das organizações negras, das que cuidam dos refugiados aqui no nosso Brasil? Há uma união nesse sentido? Há um sentimento de união para se buscar justiça nesse caso? Foi forte? Foi intenso isso? Sim, houve várias manifestações, lógico, primeiro nas redes sociais, há uma mobilização sendo feita, sendo organizada tanto pela família quanto pelos amigos, Porque quando a gente fala família estendida na comunidade negra, não somente a nossa família de sangue, mas nossos amigos, as pessoas que estão nos nossos relacionamentos, afetivos, e a comunidade de diferentes países africanos no Rio de Janeiro são muito fortes em relação a se proteger, em relação a tentar
né, trazer cada um a possibilidade de sustento e apoio dentro da própria comunidade. Vários grupos junto à Coalizão Negra do Brasil estão verificando aí a possibilidade e diálogo direto com o Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, e denúncias, né, serão feitas a órgãos internacionais para que a gente possa ter a comoção devida para que a gente possa ir atrás da justiça devida num âmbito muito mais abrangente e que a gente consiga também ter aí leis que realmente perpetuem os direitos humanos para pessoas negras, para corpos negros, direitos humanos e diretrizes de cuidado e proteção a refugiados, porque não é somente proteção a refugiados, a gente precisa entender que pessoas, corpos negros africanos aqui no Brasil estão à margem do que nós já temos enquanto estrutura, Sim. que é o racismo estrutural, que nos mata todos os dias, aliás, quase em todas as horas, né? Várias vezes. Na sua primeira resposta, você falou da impunidade, lembrou do caso de 4 congoleses que já foram assassinados no Rio de Janeiro, e essa informação veio da própria Embaixada do Congo aqui no Brasil, cobrando o Itamaraty e afirmando que aguarda as investigações sobre essas mortes consideradas pela Embaixada do Congo no Brasil brutalmente assassinatos brutalmente realizados no nosso país. A gente sabe que, historicamente, a taxa de resolução de crimes no Brasil nunca foi muito elevada. Entre a população negra como vítima, eu imagino que seja muito pior. Até que ponto esse caso, essa tragédia com Moise, pode mudar esse cenário? Bom, 77% dos homicídios, mortes violentas, são sobre corpos negros, né? E essa impunidade se dá e parece que esse direito à objetificação e à necropolítica se dá em todas as mãos, não somente na mão do Estado, mas também nas mãos de todas as pessoas que acabam reverberando uma política que está instaurada há séculos. Então, o que nós trabalhamos é para que políticas reparatórias sejam feitas, para que ações afirmativas possam ser concedidas. Se esse quiosque ele é uma concessão pública e nesse local houve o crime, né, contra a morte de um homem negro africano com família, porque se fosse na comunidade, certamente iriam colocar que ele estava ali enquanto marginal, enquanto bandido, mas não, ele estava diretamente falando dos seus direitos enquanto uma pessoa, né, que trabalha. O nosso intuito é que se possa conceder, então, esse espaço para os familiares, né, do próprio Moise, para a comunidade de diferentes países africanos, para que a gente possa trazer cotização de melhoria de empregabilidade, melhoria de acessibilidade a mercado para negócios dessas famílias, das nossas famílias, que não possuem acesso, nem muito menos oportunidade de vida, né? Quiçá oportunidade de existência e de dignidade humana. Nós estamos ainda, infelizmente, lutando por direitos humanos e a nossa possibilidade de nos mantermos vivos e vivas enquanto os corpos pretos no Brasil. Eu conversei com Nina Silva, é a especialista CNN em tecnologia e diversidade. Nos ajudou muito a entender o caso do Moise e, claro, a gente vai acompanhar nos próximos dias como essa investigação vai caminhar. Nina, muito obrigado e boa noite. Obrigada a você, Márcio. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigado. Agora são 7h04. Vamos ao nosso primeiro giro com notícias importantes desta terça-feira.